Bom, eu também tenho a experiência, né, da minha segunda gestação, que meu filho, que eu coloquei nome de Augusto, que eu descobri a existência dele tem menos de 2 anos. Então, com o meu filho, ao descobrir, eu também não... Eu senti que eu sabia dele. Dei nome logo, falei sobre ele, mas a inclusão é um movimento dentro do nosso coração. E foi mais ou menos 1 ano depois que eu realmente senti essa conexão. Eu até estava repetindo um módulo com meu professor, né, com Décia Wilma, e lá no trabalho de uma colega eu senti de verdade essa inclusão, né, a falta do meu filho. Eu lembro que eu me emocionei muito. E a partir disso, a minha filha, que era gêmea com ele, começou a melhorar ela mesma, sem ela, por sua vez, ter feito totalmente a inclusão do irmão. Ela não fez igual a Sofia, né, porque já está grande, né? Os adultos demoram mais, as crianças são mais livres para isso. E essa minha filha realmente tomou esse irmão agora em julho, que eu estive lá na casa dela e fiz realmente um exercício com ela em relação a esse irmão. E o efeito que já tinha acontecido, né, porque ela teve mais uma gestação, e foi a primeira gestação que ela não teve depressão, que ela não ficou triste, porque quando a gente fica gestante, a gente entra em ressonância com aquilo que nós sentimos na nossa gestação. Então, quando nós somos gêmeos e um irmão nosso não permanece na vida, lá quando ele morre, a gente sofre muito. É o nosso primeiro parceiro ou parceira e vai embora. Então isso gera efeitos interessantes. Às vezes a gente tem um relacionamento depois de adulto, claro. Você tem um relacionamento de parceiros e o parceiro vai embora. Porque dentro do nosso coração, na nossa mente, está o registro que aqueles que eu mais amo não permanecem comigo. Então esse movimento inconsciente faz com que o relacionamento de parceiros não dê então certo. Faz também com que a gente tenha depressão, né, uma tristeza, uma nostalgia. Então são vários sintomas. E minha filha, então, depois que eu incluí esse meu filho, que eu não sabia da existência dele, porque foi uma gestação gemelar, ela teve efeitos muito interessantes para melhor. Ela teve a gestação da Giovana sem ter depressão. O nascimento da Giovana, né, também, ela ficou feliz e tranquila. E agora em julho, nesse movimento, ela conseguiu incluir o irmão e sentir a falta dele e reconhecê-lo como irmão dela. E eu estava representando, claro, ele, né, porque estava só nós duas lá. Não era um workshop, era só um movimento. Então as falas dele para ela, né, e ele muito emocionado com a irmã, por ela ter reconhecido ele naquele momento, né, ele disse a ela: tenha sucesso também por mim, se aproxime do nosso pai e tome nosso pai também por mim. E foi interessante porque agora, menos de um mês depois, né, ela ganhou um presente do pai. E é um efeito, né? Porque toca a alma dela, toca a alma de todo o sistema, como eu li agora no início. Estamos todos ligados, né? E ela ganhou um presente, né? Um carro do pai dela. E ela perguntou para ele: por que, pai, sim? Né? E ele disse: eu estava conversando com um amigo meu e ele falou desse carro e disse que era bom. E eu pensei: acho que eu vou dar esse carro para ela. Então isso vem muito também da fala do irmão, né? Tome nosso pai também por mim. Receba da vida os presentes que a vida pode te dar. Porque fui eu que representei, então eu sei o que ela disse e como tocava o coração dele. Então, esse é um movimento que gera vida. E para algumas pessoas que têm crianças que não permaneceram, tanto de forma natural ou provocado, faça essa inclusão em benefício seu, em benefício dos seus descendentes, não só dos filhos que vêm depois, mas também dos nossos netos. Muitas pessoas têm falências empresariais porque teve criança que não nasceu com vida,
crianças que foram abortadas e não foram reconhecidas. Então, às vezes, as pessoas abrem empresa, aquela empresa está representando aquela criança, aquela empresa vai falir. Eu tenho uma pessoa amiga que já faliu 8 empresas. Ele teve 8 irmãos abortados. Falei, bom amigo, agora já faliu uma para cada um, né? No dia que ele fez a constelação, eram os 8 irmãos, que a mamãe dele sabe. E esses irmãos não foram abortos provocados. Ela sabe que ela os perdeu, né? Mas não são incluídos, não tem nome, ninguém fala exatamente deles. Falam, eu tive 6 abortos. Não diz, eu tive 8, 6 não 8, né? Não diz, eu tive 8 filhos que não nasceram. E eu decidi, eu senti, um era mulher, e botei esse nome e tal. E fazer esse reconhecimento. Apenas sabe da existência. Ainda assim, estão parcialmente excluídos. E o efeito vem no filho. Então, muitas coisas acontecem, coisas para pior do que quando a gente permite que essas crianças permaneçam. A lei, se aprova, se não aprova, isso é secundário, porque essa decisão ela é pessoal. Há pouco tempo, agora aqui mesmo, eu fiz uma constelação de uma criança que estava sentindo muitas dores inexplicáveis. Nenhum médico, nem do Brasil, nem fora, conseguia detectar. E era também uma criança que a mamãe decidiu não ter. Porque disseram que havia possibilidades da criança nascer com má formação. Não importa o motivo pelo qual a gente tomou a decisão. O efeito é o mesmo. Ou a gente inclui, ou alguém paga a conta, né? E lembrando mais uma vez, ninguém tem a ver com a sua vida. Muitas vezes a gente não inclui porque a gente fica com vergonha do que os outros vão pensar. Manda cada um cuidar da sua vida e cuide você da sua, né? E isso faz com que a gente tenha uma vida mais leve, que a gente não tenha que carregar tanto peso. Certa vez em La Paz eu atendi uma mulher com um problema muito sério. Ela tinha depressão muito forte, síndrome de pânico, transtornos. E ela tinha tido uma vida normal por alguns anos, e nos últimos 10 anos, mais, né, uns 20 anos por aí, ela estava dessa forma. E até quem a acompanhava era uma filha. Então, quando eu fui atendê-la, conversar com ela, ela me disse que ela tinha feito 8 abortos. Então, foi a primeira vez que ela conseguiu olhar para suas crianças e chorar pelas suas crianças. Eu não a vi mais, não sei o que aconteceu, mas às vezes a gente toma uma decisão, e seja ela qual for, querendo ou não, a gente vai assumir as consequências. Então, se legalize o aborto ou se não legaliza, isso não vai interferir na nossa vida. O que vai interferir na nossa vida é o que eu faço, com lei ou sem lei. A lei não vai eximir a gente da responsabilidade. Não é porque alguém assinou um papel dizendo que agora pode-se fazer isso, aquilo, que a minha responsabilidade vai ficar anulada de nenhuma maneira. O efeito vai ser o mesmo. Então, tanto faz se assina, se deixa de assinar. Porque com lei ou sem lei, quem quer, tem a criança. Quem não quer, não tem a criança. Por acaso a lei fez alguma diferença até hoje? A gente teve ou não teve, se quis ou se não quis. Então, com lei, a gente só quer achar um jeito de botar a culpa em outro lugar. Mas é bobagem, essa culpa vai ficar com o nome dela. Ou você assume ela ou ela te derruba.
Então é importante que a gente assuma a culpa. Se eu decidi não ter uma criança, então faça algo com isso e faça com que sua vida seja melhor. Que foi isso que você pensou quando você decidiu não ter uma criança. E sinta muito, ou não. Se eu sinto no meu coração, nossa, eu sinto muito. Naquele momento, eu tomei essa decisão. Se fosse hoje, talvez eu tomasse uma decisão diferente. Então, esse sentir e às vezes chorar pelos nossos filhos, que não permaneceram de forma natural ou provocada, vai fazer com que o nosso coração fique melhor. Eu tenho uma amiga muito querida que também decidiu não ter 3 crianças há um tempo. E já há algum tempo, por problemas físicos e financeiros, ela me pede isso assim já há alguns anos. Em 2 momentos de constelação, o que surge? As crianças. Então, desde a primeira constelação, que tem vários anos atrás, surgiu lá. Mas ela não conseguiu ainda tomar isso. Compreender que é por causa disso. Ela quer botar outra coisa, a responsabilidade em outro lugar. Aí passou-se uns anos, ela olhou de novo uma outra questão. De novo, o que surge? As mesmas crianças. Se tivesse incluído, feito algo, já estava um passo adiante. Ou ela já tinha resolvido o problema, ou surgiria outro problema. Há poucos dias agora, numa constelação com uma pessoa com um tema que eu não me lembro, eu perguntei. Ela tinha feito um curso comigo um tempo atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos. Então, quando surgiu lá, de novo, eu vi crianças que não tinham nascido com vida, como eu não lembro as constelações das pessoas. Eu perguntei, você já perdeu criança? Sim. Como eu sabia que ela tinha feito um curso? No curso, você não olhou para isso, não? Sim. Falei, o que você fez com isso? Eu botei nome. Falei, quais são os nomes? Ela não lembrava os nomes. Né? Então ela não botou nome, porque não é só isso, né? É colocar o nome e sentir que aquela criança pertence, ela faz parte. Então, se ela tivesse incluído as crianças, ela podia estar aqui pedindo para fazer uma constelação, mas o tema seria outro, a nave já era outra. Mas enquanto você não resolve aquilo que está entravando a sua vida, você permanece no mesmo. Bom, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma colocação? Eu quero saber, porque eu tive 2 abortos espontâneos. E você foi falando, e a minha história. E eu quero saber, além de dar os nomes, o que mais que eu posso fazer? Você pode homenagear suas crianças fazendo uma festa para elas. Eu soube há uns 3, 4 anos atrás que minha mamãe perdeu 3 crianças entre meu segundo irmão e eu. E minha mamãe não está mais na vida. Então, eu vou fazer aniversário agora sexta-feira. E como eu venho falando para as pessoas, homenageie, né? Faça uma festa. Então, sexta-feira eu vou comemorar o meu aniversário das minhas irmãs junto, sabe? Então, eu pedi para fazer um bolo com o nome de nós, né? Como a mamãe não estava aqui para botar nome nas filhas dela, né? Eu pedi permissão, internamente coloquei. Então é essa homenagem, é você trazer essa criança, as suas 2 crianças, né, para a vida, sabe? É dizer, vocês estão aqui, vocês pertencem, vocês fazem parte da nossa vida, entende? Porque se eles não fizerem parte da nossa vida e a gente fica conectado com eles e eles não estão na nossa vida, para a gente ficar conectado com eles, a gente faz o quê? Olha para a morte. Então, a gente traz eles para a vida.
sabe? Então as minhas irmãs, eu sabia que eu era gêmea de uma. Esses dias no movimento com o Dr. Dinho, eu descobri que nós éramos trigêmeas, né? Eu já estava com essa ideia, porque eu dizia, eu compro sempre tudo de 2 ou de 3. Depois eu observar, é de 3 mesmo, sabe? Tudo meu é de 3. Por exemplo, se eu compro uma camisa assim, eu compro essa e no mínimo mais 2 parecidas assim, sabe? Porque tem que ser 3 camisas, 3 sapatos parecidos, quase iguais, assim, às vezes é o mesmo modelo, só de cor diferente. Tudo é de 3. Só é de 2 quando não tem o 3, sabe? Que dá certo. Então, esse é um movimento meu, né? Que eu preferi comprar roupa do que chupar dedo. Então, nessa homenagem, então assim, cada vez mais eu sinto as minhas irmãs incluídas. Agora sinto meu filho incluído. Eu espero que talvez no aniversário da minha filha do próximo ano, né, porque ela faz aniversário agora em setembro, mas eu penso que eu não vou poder estar lá. Apesar de que eu vou estar lá dia 21 de setembro. Pensando nisso agora, acho que eu vou homenagear para fazer o aniversário dela mais de uma vez. E fazer o dela e do meu neto junto. Do meu neto, do meu outro filho junto, né? Então, assim, essa homenagem, sabe? Você tem sobrinhos? Sim. Tem? Então, convide os sobrinhos e tal e fala, olha, a tia está comemorando. Você tem outros filhos? Tenho 2. Tem 2? Então, bote todo mundo. Fala, hoje vou homenagear, sabe? Você pode fazer isso. Agora outubro está chegando, você pode fazer esse dia das crianças, ou o dia que você quiser, o dia que você se sentir, sabe? E isso melhora para os que estão vivos e para seus descendentes. Tá? Alguém mais? Tudo bem? Podemos? Então, obrigada. Vamos seguindo sempre juntos de corações conectados.